Muitos brasileiros. Bom dia. Bom dia, José Carlos, bom dia, Dilson, bom dia a todos os ouvintes de Jaguaquara e região. Eu quero mandar já um abraço todo especial para Joelso, técnico da seleção de Jaguaquara, e todos os jogadores. Ontem foi no sufoco, mas deu certo. Foi, eu estava realmente ouvindo ali a transmissão de Dilson, emoção total e foi muito legal, certo? E Joelso é o nosso paciente lá, a gente cuida do joelho dele, porque também já foi um grande atleta, já jogamos juntos. E eu quero mandar também um grande abraço para Xoxinha e Panta. Tivemos também na empresa dele lá, que é a Donofrio, né? Fazendo palestra exatamente com relação para evitar os problemas de coluna, para quase 200 funcionários. Então nós queremos mandar um abraço também para esse casal que faz um trabalho fantástico para a comunidade de Jaguaquara no sentido de emprego para as pessoas. Então um grande abraço a vocês também. Olha só, vamos estar falando hoje, e eu quero que você compreenda, que você preste realmente muita atenção. Com relação à coluna, nós vamos falar sobre hérnia de disco, mas eu quero dar alguns dados para que você entenda que isso realmente é algo de saúde pública. Por quê? Eu sou mestre em saúde pública, então a gente compreende o quanto isso é importante que a comunidade possa compreender. Por exemplo, os problemas, as consultas de coluna, quando comparado a todas as consultas médicas, todas as consultas dos profissionais de saúde, 15% de todos os atendimentos é relacionado a problema de coluna. Sabe qual é outra coisa interessante, Zé, Edilson e todos os ouvintes? Problemas de coluna é a terceira maior causa de aposentadorias precoces no Brasil. Então isso quer dizer que é um caso de saúde pública. As pessoas elas estão na idade produtiva, mas por causa dos problemas de coluna elas têm que se aposentar cedo. Isso vai gerar um custo muito grande para o Brasil, para o sistema de aposentadoria do INSS do nosso país. Então eu preciso exatamente compreender isso para que possa realmente resolver esses problemas. Sabe qual outra questão interessante? Os problemas de coluna, as dores de coluna, é a segunda maior causa de afastamento de trabalhadores do seu trabalho. Ou seja, então isso também é um gasto muito grande para as empresas. E aí outro problema grande se você tem um problema de coluna, as dores te incapacitam. Então você é a pessoa que está sofrendo com isso. Então é necessário que você possa compreender os seus problemas de coluna, ou compreender como a coluna funciona, para que você possa evitar exatamente os problemas da mesma. Então o grande problema hoje que a gente percebe da coluna vertebral de nós, dos seres humanos, é a falta de compreender como usar a coluna no seu dia a dia para evitar os problemas da mesma. Então nós estamos aqui, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo é para que você que está aí do outro lado possa entender que a coluna é algo muito importante para a sua saúde, para que você possa cuidar, para que você não tenha mais problemas. Por quê? Porque isso vai gerar um gasto muito excessivo para o Brasil, vai gerar um gasto muito excessivo para as empresas e vai gerar um custo muito alto para você. Por quê? Porque nós temos dito, não existe felicidade sem saúde. Então se você está com dor, está com problema, com certeza você vai perder a sua qualidade de vida. E como resultado disso, você vai estar sofrendo. Portanto, o nosso objetivo, ao falarmos disso aqui, é que você pare de sofrer, para que você não sofra mais com esses problemas. Então nós queremos instruir para que você compreenda realmente com relação a isso. Aí, com relação à hérnia de disco, que é um dos problemas sérios que as pessoas têm. O que é uma hérnia de disco? Na verdade, a nossa coluna ela é formada de vértebras, e entre cada vértebra tem um disco, exceto a primeira e a segunda vértebra que não tem disco, tá? E aí o que acontece? As outras vértebras, uma abaixo da outra, tem um disco intervertebral, ou seja, o disco que fica entre as vértebras. Esse disco ele serve como um amortecedor, e também o conjunto dele é que permite a mobilidade, permite com que a gente faça os movimentos de flexão, extensão, rotação. Esse conjunto de disco permite isso. Aí sabe o que acontece? Como é formado um disco? O disco é formado de duas estruturas básicas, que é o quê? Os anéis fibrosos, que fica
ao redor do disco, formando uma estrutura cartilaginosa ali, fibrosa, que está ao redor do disco. E lá no centro tem o que a gente chama de núcleo pulposo. Esse núcleo serve como, é uma estrutura gelatinosa, serve como se fosse um amortecedor. Ele desloca para um lado e para o outro. Aí o que acontece? Quando você faz movimentos no seu dia a dia, no trabalho, de forma incorreta, você vai estar pressionando esse disco, e aí esse disco vai sofrer os impactos desse uso errado. Ou seja, quando você faz uma flexão, por exemplo, para frente, que é o que mais acontece, você vai forçar a estrutura da região da frente do disco. Vai fazer o quê? Vai fazer com que o núcleo pulposo possa ser jogado para trás. Com o passar do tempo, ele vai criar o que a gente chama de abaulamento. Por quê? Porque os anéis fibrosos começam a enfraquecer e rompe. Rompeu, vai ter o abaulamento discal. Com a continuidade disso, vai começar a sofrer mais impacto e vai gerar hérnias, que aí pode gerar uma hérnia de disco, e como resultado contínuo disso vai ter uma hérnia extrusa. Então isso são os problemas que acontecem na coluna, porque você está usando da forma errada a sua coluna. Quando acontece exatamente isso, vai fazer o quê? Essa hérnia que foi gerada por conta do uso errado vai pressionar o nervo que sai exatamente da parte lateral da coluna espinhal, que desce exatamente da medula e sai 31 nervos de um lado e 31 do outro, que vai ser pressionado, e como resultado disso vai existir as dores que são incapacitantes, muito fortes. Então o que a gente precisa fazer? Você precisa aprender a usar a sua coluna de forma contínua no seu dia a dia para que você possa evitar os problemas. Por exemplo, eu tenho plena convicção que daqui a uns 5, 10 anos vai acontecer muitos problemas de hérnia de disco, por exemplo, na cervical. Por quê? Porque se usa muito o celular nessa posição aqui, faz uma flexão, usando a partir disso vai gerar problema na cervical, como resultado do uso contínuo dos celulares. Por quê? Porque as pessoas não usam de forma correta, tem que estar mais correto assim, olhando mais para cima, numa linha horizontal, para que você não sofra exatamente esse problema. E aí, diante disso, você vai evitar os problemas. Por exemplo, as pessoas fazem o trabalho no seu dia a dia sempre com uma flexão de tronco, não senta da forma correta, e esse resultado do uso errado vai gerar problema. Sabe qual outra coisa importante com relação ao disco, para que você não envelheça o disco? É a forma correta com que você dorme e a quantidade de horas que também você dorme. Quando você não dorme a quantidade de horas necessária, ou seja, de 7 a 8 horas de sono, você vai envelhecer o seu disco. Vai acontecer o que a gente chama na saúde de discopatia degenerativa. Porque você dormiu uma quantidade menor de horas e aí você ainda dorme de forma errada. Ou seja, é necessário que você aprenda a usar da forma correta a posição de dormir e durma a quantidade de 7 a 8 horas de sono. Como resultado disso, você vai ter uma coluna saudável, você vai ter um disco intervertebral saudável e você vai evitar as dores, os problemas do dia a dia, das dores que incapacitam demais a população, tá bom? Ok, daí a nossa dica de saúde de hoje. Obrigado, doutor Jair, pela